E nessa loucura de dizer que não espero, vou confirmando as aparências e demonstrando as evidências. Assim como nessa paródia de um clássico da música brasileira, vou apresentar os versos epidemiológicos para transformar sua vida profissional. Esta é a segunda estrofe. Eu sou o Anderson Oliveira, epidemiologista, professor. Muitos alunos, eles acabam confundindo o tema da pesquisa com a pergunta de pesquisa e se enrolam todo para dar o título do trabalho, colocando o objetivo desconectado com a pergunta e o título do trabalho. Para isso, vamos compreender aqui esses componentes e suas diferenças, começando pelo título do trabalho. Este aqui é meu artigo do doutorado, foi publicado na revista The Lancet em 2017, e verifique que no título eu coloquei os 3 principais componentes da epidemiologia descritiva. Quem, que no caso são crianças com microcefalia relacionadas temporalmente à epidemia de Zika vírus. Onde, no Brasil, está aqui. E tempo, quando? Entre 2015 e 2016. Então, é importante que você tenha sempre em mente que o título do trabalho também vai compor aquela estrutura que eu mencionei. Então, como é que eu vou colocar o título do meu trabalho? Primeiro, eu tenho que evitar abreviações, evitar termos supérfluos, como efeito de comparação de, avaliação de, estudo de, e evitar mencionar o desfecho clínico no título. Não quer dizer que não possa, mas evitar. Aqui tem alguns exemplos, vamos pegar aqui. Numa forma básica, eu tenho uma intervenção e tenho um problema de saúde. Então, aqui, nesse exemplo, profilaxia antimicrobiana em cirurgias oncológicas. Eu posso ter um trabalho de comparação, em que eu estou avaliando a intervenção A em relação à intervenção B para um determinado problema de saúde. Então, aqui, a glibenclamida no tratamento do diabetes mellitus gestacional em estudo comparado à insulina. É um exemplo. Eu posso ter, a partir do perfil do doente, né? Eu tenho uma intervenção para um problema de saúde em um grupo local. Então, a associação entre a fração exalada de óxido nítrico e dados da espirometria e o controle clínico da asma em crianças e adolescentes. Posso ter um problema inespecífico, como neste aqui, onde eu tenho uma situação de saúde e um grupo local. Perfil da saúde de recém-nascidos, admitidos em uma unidade de cuidados intermediários, neonatais convencionais. Eu não estou falando de uma doença específica, eu estou tratando de um problema inespecífico. E tenho a situação em que eu tenha um tratamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma intervenção para prevenir ou tratar um problema de saúde em um grupo específico. Então, impacto da vacina pneumocócica na redução das internações hospitalares por pneumonia em crianças menores de 5 anos em Santa Catarina de 2006 a 2014. Então, eu tenho aqui tempo, lugar e pessoa bem claramente descritos no título. Então, quais são as diferenças? O título tem essas características que eu mencionei agora há pouco. A pergunta, ela vai ter mais detalhamento e ela vai determinar o objeto e aparecer geralmente no último parágrafo da introdução. E o objetivo, ele vai seguir a ideia da pergunta, no entanto, ele vai ser descrito em uma sentença afirmativa direta. Então, exemplo aqui. Eu tenho o título Mefloquina no tratamento da leishmaniose cutânea em uma área endêmica de Leishmania aviana brasiliense. A pergunta feita foi qual a eficácia da mefloquina na leishmaniose cutânea por Leishmania aviana brasiliense em região endêmica. O objetivo foi avaliar a eficácia da mefloquina em região endêmica de leishmaniose cutânea causada pela Leishmania brasiliense. Então, você vê que
o objetivo é a pergunta, mas em uma sentença afirmativa. E aqui, nesse trabalho, a população foram os pacientes de 12 a 45 anos que tivessem pelo menos uma dessas condições aqui, né? Ele tem que morar em área endêmica e pelo menos uma desses diagnósticos, né? Úlcera, compatível com leishmaniose, ou pelo menos um dos seguintes diagnósticos positivos, entre outros. Então, aqui eu tenho as características populacionais. A intervenção vai ser a mefloquina. A comparação vai ser o tratamento convencional, o glucantime. E o objetivo definiu-se como a cura clínica diante da presença de reepitelização sem sinais inflamatórios, como edema, descamação, eritema, na 9ª semana após o início do tratamento. E o resultado foi esse. Os antimoniais de reconhecida eficácia só poderiam ser substituídos por uma droga que apresentassem um percentual de cura superior ou pelo menos iguais a deles. Isso não foi observado na mefloquina nesse estudo. Então, aqui está bem objetivo. Às vezes as pessoas acham que para escrever para uma revista tem que ser uma coisa para vencer prêmio Nobel, o que não é verdade. Até um bom estudo descritivo, como nesse meu trabalho de doutorado, onde eu fiz um estudo descritivo utilizando dados do Sinan, não foi preciso colher o consentimento, porque eu estava trabalhando com dados anonimizados, e para desenvolver o meu trabalho, eu precisei de 3 softwares gratuitos e disponíveis. Quais são? O Tabuin, que eu uso para converter os bancos de dados, né? O banco de dados do SUS geralmente está em DBF, em DBC, pelo menos os mais antigos. O AppInfo eu utilizei para realizar alguns cálculos e o QGIS para fazer mapas. Todos são programas gratuitos e acessíveis aqui nos links que estão nesse slide. Com isso, encerramos a 2ª estrofe, vamos para a 3ª.